Bem-vindo ao Dreams of Disclosure. O deserto se estende infinitamente em todas as direções, seco, silencioso e repleto de segredos. Em algum lugar na natureza selvagem de Nevada, passando por uma série de estradas de terra esquecidas e atrás de cercas de arame farpado, começa a estranha e perturbadora história de Bob Lazar. Robert Scott. Lazar nem sempre foi um nome conhecido nos círculos de OVNIs. Na verdade, durante grande parte de sua juventude, ele tentou passar despercebido. Ele nasceu em 26 de janeiro de 1959 e foi criado em Coral Gables, Flórida. Um autoproclamado inventor, Bob desenvolveu uma paixão pela tecnologia desde jovem. Motores de foguete, eletrônicos, lasers. Se tivesse fios ou fizesse um estrondo, Bob era atraído por ela. No início da década de 1980, Bob mudou-se para o oeste, eventualmente se estabelecendo em Las Vegas. Lá, ele alegou trabalhar como cientista no Laboratório Nacional de Los Alamos, trabalhando em projetos secretos. Os registros oficiais de Los Alamos são obscuros. Alguns dizem que ele nunca trabalhou lá. Outros insistem que ele tinha um contrato temporário. O certo é o seguinte: Lazar logo se tornaria o centro de uma das alegações mais debatidas da história dos OVNIs. Era 1989, quando ele veio a público, aparecendo na televisão de Las Vegas, sob o nome de Dennis, com o rosto escondido nas sombras. Lazar fez uma declaração chocante. Ele disse que havia trabalhado em naves alienígenas em uma instalação conhecida apenas como S4, uma base secreta perto da famosa Área 51. De acordo com Lazar Chase, o governo dos Imauros Moandio tinha 9 naves extraterrestres, 9 discos voadores de origem desconhecida armazenados em hangares escavados na encosta da S4. Seu trabalho, ele alegou, era ajudar a descobrir o sistema de motor de uma dessas naves. O sistema de motor, ele disse, era diferente de tudo conhecido pela ciência moderna. Ele funcionava com uma substância misteriosa chamada Elemento 115, um material que não existia na Terra. Esse elemento supostamente criava ondas de gravidade, curvando o espaço e o tempo e permitindo que a nave se movesse instantaneamente de um ponto a outro. Para o espectador comum, Lazar parecia calmo e lúcido, não um sonhador desvairado, mas alguém que relutava em dizer a verdade. Ele falou com precisão, descrevendo o funcionamento interno do disco, o layout da base e a natureza de sua autorização de segurança. Ele até descreveu scanners de mão que liam ossos, anos antes de tal tecnologia se tornar comum. Os céticos, é claro, questionaram sua credibilidade. Seus registros educacionais, supostamente do Caltech e do MIT, estavam desaparecidos. Não havia diplomas, nem entradas no anuário, nem listas de alunos com seu nome. Lazar alegou que o governo havia apagado todos os vestígios de seu passado para fazê-lo parecer indigno de confiança. Seja apagamento ou invenção, a incerteza só aprofundou o mistério. Ainda mais estranhos foram os detalhes que ele forneceu sobre o próprio S4. Localizado ao sul do Lago Groom, perto do Lago Papoose, o S4 supostamente foi construído nas montanhas. Cada disco era armazenado em seu próprio hangar, com portas maciças disfarçadas para se parecerem com a rocha ao redor. Lazar alegou que a nave em que trabalhava tinha uma superfície metálica, quase líquida, sem emendas, fria ao toque, mas estranhamente acolhedora. Ele falou de relatórios que era obrigado a ler, documentos que afirmavam que os seres por trás desses discos eram do sistema estelar Zeta Reticuli, a mais de 39 anos-luz de distância. De acordo com esses relatórios, o governo dos Eruari-Seoa estava de posse de materiais extraterrestres desde o final da década de 1940. Alguns dizem que Lazar inventou a história para ficar famoso. Outros acreditam que ele fazia parte de uma campanha de desinformação planejada.
Mas uma coisa é clara: a aparição de Lazar despertou um interesse global renovado na Área 51 e alimentou décadas de curiosidade. Ele falou com um nível de detalhes técnicos difícil de ignorar. E ao longo dos anos, algumas das informações que ele compartilhou, como a existência de uma instalação secreta perto do Lago Papuz, foram discretamente corroboradas por imagens de satélite e pesquisas independentes. Mas quem era Bob Lazar realmente? Ele era um cientista que se tornou um contador de verdades, um homem que viu demais e decidiu contar ao mundo? Ou ele era algo completamente diferente? À medida que nos aprofundamos neste mistério, vamos seguir Lazar cada vez mais para dentro do deserto, passando pelos postos de controle e câmeras e entrando na escuridão da S4, onde o extraordinário pode ser verdade. A estrada para a S4, segundo Lazar, era como entrar em outro mundo. Após intensas verificações de antecedentes, testes de detector de mentiras e autorizações de segurança, ele foi levado em um ônibus com janelas cobertas dos arredores de Groom Lake até a própria base. As janelas eram escurecidas para esconder a rota. Somente aqueles que já conheciam o caminho conseguiam encontrá-lo. Lazar descreveu a primeira vez que viu os hangares. Pareciam parte da montanha, disse ele, camuflados, sem emendas, como se a natureza os tivesse envolvido. As portas se abriram com precisão silenciosa. E lá dentro, uma visão que mudou sua vida para sempre. 9 naves, todas de tamanhos e designs diferentes. Algumas pareciam discos voadores clássicos. Outras eram mais angulares, com formas naturais que desafiavam a engenharia convencional. Mas aquele para o qual foi designado, ele chamou de modelo esportivo. Elegante, compacto, metálico. Brilhava levemente como se estivesse distorcendo a luz. O modelo esportivo estava sobre seu próprio trem de pouso, no centro do hangar. Não tinha emendas, parafusos ou rebites visíveis. Nenhum sinal de construção humana normal. Quando Lazar teve permissão para se aproximar pela primeira vez, estendeu a mão para tocá-la. A superfície era fria e lisa, como aço polido, porém, de alguma forma, mais leve. Foi-lhe dito para observar, não interferir. Sua principal tarefa era decifrar o sistema do motor para entender como funcionava sem que lhe dissessem de onde vinha. Mas as implicações eram claras. Dentro da nave, tudo tinha uma escala estranha. Lazar notou que o teto era baixo, as cadeiras pequenas, projetadas talvez para seres de menor estatura, talvez de 1 metro ou 1,20 m de altura. O interior era simples, sem painéis de controle, sem fios, apenas paredes curvas e lisas e uma única coluna central que se estendia do chão ao teto. Essa coluna, disseram-lhe, era a fonte de energia. O coração do sistema do motor era o chamado dispositivo de gravidade. Lazar alegou que a nave usava 3 deles, posicionados em um triângulo abaixo do chão. Esses dispositivos emitiam ondas gravitacionais que podiam ser direcionadas e controladas. Não era movimento no sentido usual. Era distorção. Ao dobrar o próprio tecido do espaço e do tempo, a nave podia se mover não voando, mas caindo no espaço deformado à sua frente. Essencialmente, o espaço à sua frente seria reduzido e o espaço atrás seria alargado, permitindo movimento instantâneo. Não havia som, nem escapamento, apenas uma espécie de deriva graciosa e silenciosa. A fonte desse controle gravitacional era uma fonte de energia alimentada pelo elemento 115. Na época, esse elemento não existia na tabela periódica. Ele não havia sido criado, mas Lazar alegou que era estável, na forma encontrada dentro da fonte de energia, criando uma pequena e poderosa fonte de energia que não precisava de resfriamento e não emitia radiação.
O elemento 115, disse ele, foi ativado na fonte de energia, liberando energia antigravidade. Essa energia foi então impulsionada e direcionada por guias para os dispositivos gravitacionais abaixo da nave. Todo o sistema, segundo Lazar, estava séculos à frente da ciência humana. Ele nunca afirmou compreendê-lo completamente. Sua equipe foi mantida separada. Ele não tinha permissão para falar com os engenheiros que trabalhavam nos materiais da nave ou com aqueles que estudavam seus sistemas de controle. Todos tinham um foco limitado. A mão esquerda nunca deveria saber o que a mão direita estava fazendo. Esse tipo de isolamento deixava Lazar desconfortável. Ele descreveu uma atmosfera de medo. Guardas armados patrulhavam todos os corredores. As conversas eram vigiadas. Os funcionários eram avisados para nunca discutirem seu trabalho fora do local. Quebrar as regras era punido com demissão imediata ou pior. Certa vez, Lazar alegou ter visto um teste ao vivo da aeronave em voo. O modelo esportivo decolou do chão sem esforço, flutuou no ar e então disparou em um ângulo que desafiava o movimento normal. Movia-se como uma folha na água, fluida, imprevisível, viva. A aeronave não fazia barulho. Apenas uma leve vibração no peito, como o zumbido de uma máquina distante. Observando-a pairar ali, Lazar percebeu que não se tratava de tecnologia roubada de uma nação rival. Era algo diferente, algo que não era deste planeta. Ao longo de várias semanas, sua compreensão se aprofundou, mas também seu desconforto. Ele começou a se sentir vigiado, mesmo fora da base. Helicópteros pairando sobre sua casa, carros estacionados na rua com janelas escuras. Ele começou a temer que falar até mesmo com sua esposa pudesse lhe custar a vida. Então, ele fez algo perigoso. Ele trouxe amigos para o deserto. Bob Lazar sabia que estava violando sua autorização de segurança. Sabia que, se fosse pego, as consequências poderiam ser desastrosas. Mas o medo e a curiosidade são forças poderosas. Ele tinha visto algo além da imaginação e não conseguia mais guardar segredo. Certa noite, reuniu um pequeno grupo de amigos, incluindo o colega cientista Gene Huff e sua esposa na época, Carol. Eles se encontraram nos arredores de Las Vegas e depois dirigiram para o vasto deserto de Nevada. O destino, um local com vista para o Lago Papoose, ao sul do complexo do Lago Groom, um lugar onde Lazar afirmava que voos de teste da nave alienígena aconteciam regularmente. Ele havia escolhido uma quarta-feira à noite por um motivo. Segundo Lazar, os voos de teste eram realizados no meio da semana, após o anoitecer, quando poucas pessoas estavam por perto para ver. Com filmadoras e binóculos, eles se posicionaram, escondidos pela noite, e então o avistaram. Um orbe brilhante, luminoso e silencioso, ergueu-se no céu, acima das montanhas. Pairou imóvel, e então disparou em ângulos impossíveis. Para cima, depois para os lados e para baixo novamente. O movimento era diferente de qualquer aeronave normal. Suave, fluido e sem resistência, exatamente como Lazar havia descrito. O grupo ficou atordoado. Filmaram o que puderam, com as imagens trêmulas, capturando apenas pequenas luzes brilhantes contra o céu negro. Ainda assim, para eles, era uma prova. Lazar não estava mentindo. Eles tinham visto algo que ninguém deveria ver. Mas as viagens não passaram despercebidas. Em uma viagem posterior, foram parados. Militares armados surgiram da escuridão, detendo-os na hora. Seus nomes foram anotados, suas câmeras apreendidas, e Lazar foi levado para interrogatório. Foram-lhe mostradas transcrições de suas ligações telefônicas, prova de que suas comunicações estavam sendo monitoradas. Ele foi severamente avisado para nunca mais retornar. A mensagem era clara:
Seu envolvimento com a S4 havia terminado. Mas a vigilância não parou. Ele foi seguido, assediado, ameaçado. E naqueles dias tensos que se seguiram, Lazar tomou uma decisão ousada. Se o governo pretendia silenciá-lo, ele falaria primeiro, em voz alta, publicamente e sem medo. Foi então que ele entrou em contato com George Knapp, um jornalista investigativo da emissora Class, de Las Vegas. Knapp tinha a reputação de abordar histórias inusitadas, mas nada o preparou para o que Lazar compartilhou. Em uma entrevista televisionada que abalaria o mundo, Lazar apareceu com o rosto escondido e a voz alterada. Ele detalhou tudo: S4, a nave, os sistemas do motor gravitacional, o elemento 115 e a estrita separação da operação. Da noite para o dia, a Área 51 se tornou um nome conhecido. A entrevista explodiu no conhecimento público. Pesquisadores de ufologia aclamaram Lazar como um contador de verdades. Céticos o descartaram como uma fraude. Mas a conversa havia mudado. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de S4 ou Groom Lake agora faziam perguntas. Nos meses seguintes, Lazar deu mais entrevistas. Agora, com sua identidade totalmente revelada, ele falava calmamente, raramente alterando seus detalhes. E embora algumas de suas alegações fossem impossíveis de verificar, outras começaram a ganhar força. Um exemplo marcante foi o scanner de mão descrito por Lazar, um dispositivo usado em S4 para verificar funcionários. Na época, parecia inacreditável. Uma máquina que media o comprimento dos ossos da mão para confirmar a identidade. Mas, anos depois, surgiram fotografias de um dispositivo idêntico usado em bases militares. Uma pequena vitória, mas convincente. Depois, havia a questão do elemento 115. Quando Lazar o mencionou pela primeira vez, em 1989, ele ainda não havia sido descoberto. Mas em 2003, cientistas na Rússia, Inuziare e Enola, criaram um novo elemento, o Moscovium, com o número atômico 115. Era instável, decaindo em milissegundos. Mas Lazar insistiu que a versão usada na nave era uma forma estável, algo que ainda não tínhamos recriado. Seja coincidência ou prova, a descoberta deu às alegações de Lazar uma nova e estranha relevância. Mas apesar da atenção, Lazar nunca pareceu gostar dos holofotes. Ele se afastou dos olhos do público, abrindo um pequeno prédio comercial e vendendo equipamentos científicos. Ele recusou a maioria das entrevistas, alegando preocupações com a segurança e o preço que a publicidade havia cobrado de sua vida. Por décadas, ele permaneceu em silêncio, mas a lenda do S4 cresceu. Pesquisadores, buscadores da verdade e cineastas continuaram a cavar. E nas sombras do deserto de Nevada, um silêncio estranho pairava, um silêncio que parecia um sussurro de segredos enterrados nas profundezas. As montanhas e um homem que afirmava ter visto além da cortina. Eles se encontraram nos arredores de Las Vegas e partiram para o vasto vazio do local de testes em Nevada, a poucos quilômetros da fronteira com terras governamentais restritas. Lazar conhecia o cronograma de voos. Ele disse que os voos de teste geralmente aconteciam nas noites de quarta-feira, sob o manto da escuridão, longe de olhares curiosos. Estacionaram em uma trilha de terra com vista para a área do Lago Groom. Munidos de telescópios, câmeras e equipamentos de visão noturna, acomodaram-se, com os corações batendo forte de excitação. O que testemunharam, afirmou Lazar, confirmou tudo. Bem acima do solo desértico, uma esfera brilhante apareceu. Ela pairou, pulsou e então disparou pelo céu, a velocidades que nenhuma aeronave poderia igualar. Parava, pairava, mudava de direção instantaneamente e então desaparecia num piscar de olhos.
Executava movimentos que pareciam desafiar as leis da física. Lazar virou-se para os amigos e sussurrou: "É isso. Esse é o modelo esportivo." Eles observaram, sem fôlego, a luz retornar várias vezes naquela noite. Ela não emitiu nenhum som. Nas 2 semanas seguintes, eles retornaram mais 2 vezes. Em cada viagem, viram o mesmo fenômeno, um movimento silencioso que desafiava a gravidade. Mas, na terceira visita, tudo mudou. Poucos minutos depois de instalarem as câmeras, Lazar notou um brilho estranho à distância. Um veículo, depois outro. Em instantes, a área foi inundada por holofotes. As forças de segurança do governo os encontraram. O grupo foi detido e interrogado. Documentos de identidade foram apreendidos. Filmes foram apreendidos. Embora ninguém tenha sido preso, Lazar sabia que a mensagem era clara: parem de vigiar. Ele havia cruzado os limites. No dia seguinte, foi chamado de volta ao S4. Seu distintivo não funcionava mais. Ele foi levado a uma pequena sala de interrogatório, onde autoridades lhe mostraram transcrições de suas ligações telefônicas privadas. Eles estavam escutando. Lazar foi acusado de violar a segurança nacional, de colocar vidas em risco. Foi-lhe dito claramente que se falasse com qualquer outra pessoa, se ao menos sussurrasse o que tinha visto, haveria consequências. Assustado e furioso, Lazar percebeu que estava preso. Ele havia se tornado um problema e temia que, se ficasse quieto, pudesse desaparecer completamente. Então, tomou uma decisão desesperada. Procurou o jornalista investigativo George Knapp, da Class, em Las Vegas. Contou a Knapp tudo sobre o S4, sobre os discos voadores, sobre o elemento 115. A princípio, permaneceu anônimo, usando o pseudônimo Dennis, mas logo se tornou público. A entrevista foi ao ar em maio de 1989 e causou comoção no mundo todo. Ali estava um homem calmo, inteligente, crível, alegando conhecimento em primeira mão de tecnologia alienígena sob controle governamental. Os entusiastas de OVNIs ficaram entusiasmados. Os céticos atacaram, mas o nome de Lazar estava agora para sempre ligado à história da Área 51. Nos dias seguintes à transmissão, Lazar disse que sua vida virou de cabeça para baixo. Ele recebeu ameaças. Sua reputação foi atacada. Jornalistas invadiram sua casa. Amigos se distanciaram. Mesmo assim, ele não recuou. Sabia que as pessoas questionariam sua história. Suas credenciais acadêmicas não puderam ser verificadas. Os registros de seu emprego em Los Alamos eram inconsistentes. Mas Lazar se manteve firme. Ele insistiu que a verdade havia sido escondida e que não tinha nada a ganhar mentindo. Ao longo dos anos, algumas das alegações de Lazar ganharam apoio. O scanner de mão que ele descreveu na década de 1980, antes ridicularizado como fantasia, foi posteriormente confirmado como existente. E em 2003, cientistas criaram o elemento 115, embora apenas em formas instáveis. Mas Lazar nunca retornou ao S4. Ele seguiu em frente com sua vida, abrindo um negócio de equipamentos científicos e evitando os holofotes. No entanto, a sombra do que vira nunca o abandonou. E para aqueles que acreditaram, ele já havia dito o suficiente. O suficiente para sugerir que a humanidade não estava sozinha. O suficiente para questionar quais segredos jaziam enterrados no deserto. Quando Bob Lazar se tornou público em 1989, esperava descrença. O que não esperava era o quão completamente sua vida seria destruída. Jornalistas, céticos e funcionários do governo começaram a investigar, ansiosos para provar que ele era uma fraude. Questionaram tudo. O primeiro ponto de ataque: sua formação. Lazar alegou ter diplomas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts
e do Instituto de Tecnologia da Califórnia, mas os investigadores não encontraram registros, históricos escolares, anuários ou listas de alunos. Era como se ele nunca tivesse frequentado a instituição. Lazar sustentou que seus registros haviam sido deliberadamente apagados, como parte de um esforço do governo para fazê-lo parecer indigno de confiança. Ele apontou a perda de seus registros de emprego no Laboratório Nacional de Los Alamos como mais uma evidência. No entanto, uma lista telefônica de Los Alamos, de 1982, o listava como técnico, e um artigo de jornal o apresentava trabalhando em aceleradores de partículas. Essas pequenas pistas sugeriam que ele, no mínimo, havia sido empregado em trabalhos científicos. Mesmo assim, os céticos se aproveitaram das inconsistências. Eles argumentaram que Lazar pode ter trabalhado em Los Alamos, mas como um trabalhador de nível inferior, não como um cientista. Que ele pode ter frequentado uma faculdade comunitária, mas não o MIT. A história estava sendo lentamente desfeita. E então, houve o problema legal. No início da década de 1990, Lazar foi preso por ajudar a administrar um negócio ilegal de prostituição. A acusação não tinha nada a ver com OVNIs, mas prejudicou sua credibilidade. Aos olhos do público, o incomum cientista de OVNIs agora tinha antecedentes criminais. Para muitos, foi o golpe final. Mas para outros, foi mais um motivo para acreditar. Eles argumentaram que Lazar estava sendo alvo, assediado e punido por se manifestar. Seus desentendimentos com a lei, alegaram, foram armados para arruinar seu caráter. Para alguns, ele era um contador de verdades, sob ataque. Anos se passaram e Lazar desapareceu dos holofotes. Ele se estabeleceu em Michigan e depois retornou a Nevada, administrando a United Nuclear, uma pequena empresa de suprimentos científicos. Ele raramente dava entrevistas e, quando o fazia, não mostrava sinais de mudar sua versão. Em uma rara conversa, Lazar disse: "Olha, não estou aqui para convencer ninguém. Não estou escrevendo um livro. Não estou fazendo uma turnê. Estou apenas contando o que vi, no que trabalhei, o que sei." Havia uma estranha sinceridade nisso. Calma, inabalável. Para os que acreditavam, essa calma era a prova. Para os céticos, era a declaração ensaiada de um mentiroso experiente. Em 2018, quase 3 décadas após sua primeira entrevista, Lazar voltou aos olhos do público mais uma vez. Desta vez, no documentário Bob Lazar, Área 51 e Discos Voadores, dirigido por Jeremy Corbell. O filme reacendeu o interesse por sua história, apresentando Lazar a uma nova geração de entusiastas de OVNIs. O documentário não ofereceu novas evidências, mas mostrou Lazar como um homem profundamente transformado por suas experiências. Ele parecia cansado, relutante e intensamente reservado. Corbell o descreveu como o relutante contador de verdades. Não um homem em busca de atenção, mas alguém sobrecarregado de conhecimento. No filme, Lazar detalhou uma das noites mais assustadoras de sua vida. Ele acordou com o som de passos do lado de fora de sua casa. Quando olhou pela janela, viu um veículo escuro estacionado na rua. Momentos depois, a energia elétrica em sua casa acabou. Se era medo ou algo mais, ele nunca descobriu. A esposa de Lazar, Joy, descreveu o estresse constante, os grampos no telefone, os cliques estranhos, a sensação de estar sendo observado. Para eles, a vida havia se tornado uma forma silenciosa de guerra, não com armas, mas com medo. Mesmo assim, Lazar insistiu que não se arrependia. Em suas palavras, "Se eu pudesse voltar, provavelmente não mudaria nada. Não pedi por isso, mas não vou mentir sobre o que vi." Essa citação ecoaria em fóruns e documentários sobre OVNIs por muitos anos. A essa altura,
Sua história já havia se tornado uma lenda, um marco na história dos OVNIs. Para muitos, Lazar foi o homem que abriu a porta para o mundo secreto da pesquisa alienígena oculta. Para outros, ele foi um farsante inteligente, com conhecimento técnico suficiente para torná-la crível. Mas talvez a questão mais interessante não seja se Bob Lazar estava dizendo a verdade. Talvez a verdadeira questão seja por que sua história ressoou tão profundamente por tanto tempo. Talvez seja porque a história de Lazar toca em algo profundo, uma necessidade de saber o que está lá fora, uma esperança de que não estamos sozinhos e um medo de que as respostas estejam sendo escondidas de nós. E nas horas silenciosas da noite, sob as estrelas do deserto de Nevada, essa esperança e esse medo são quase indistinguíveis. À medida que a história de Bob Lazar se consolidava na consciência pública, a atenção se voltou para a ciência por trás de suas alegações. Seria algo remotamente possível? A estranha tecnologia que ele descreveu poderia existir dentro das leis da física? O ponto central do relato de Lazar era a fonte de energia alienígena, um dispositivo menor que uma bola de basquete, capaz de criar seu próprio campo gravitacional. Ele disse que funcionava sem combustível normal, sem produzir emissões, calor ou som. No centro de tudo, o elemento 115. Em 1989, o elemento 115 não havia sido descoberto. Era puramente teórico, existindo na chamada ilha de estabilidade na tabela periódica. Lazar alegou que era usado para alimentar os dispositivos de gravidade da nave, pequenos dispositivos redondos que curvavam o espaço e o tempo, permitindo que o disco deslizasse entre pontos no espaço. Segundo Lazar, a fonte de energia criava uma bolha de distorção, uma lente gravitacional que puxava a nave para a frente. Em vez de se mover pelo ar, a nave alterava o espaço ao seu redor. Ela não se movia, ela caía pelo espaço. As implicações eram surpreendentes. Em demonstrações em S4, Lazar disse ter visto a nave pairando sem esforço. Quando ligada, ela emitia um zumbido profundo e um brilho fraco. Disseram-lhe que apenas certos humanos, aqueles com conexões cerebrais específicas, poderiam pilotá-la. Os controles, alegou ele, eram tanto mentais quanto físicos. O sistema do motor não era baseado na queima de combustível ou magnetismo. Era baseado na gravidade, algo que a ciência moderna ainda considera quase impossível de controlar dessa forma. Mas Lazar insistiu que funcionava. Ele tinha visto. Em 2003, cientistas na Rússia finalmente criaram uma versão do elemento 115, chamado Moscovium, mas era instável, decaindo em milissegundos. Os céticos apontaram isso como prova de que Lazar havia inventado sua história. Como uma versão estável poderia ser usada se ela nem sequer poderia existir? Lazar respondeu que a versão criada não era a mesma. Ele alegou que a amostra com a qual trabalhava era uma forma não encontrada na Terra, talvez fabricada, ou talvez de outro sistema estelar. Em ambos os casos, não era algo que os humanos pudessem fazer ainda. Ainda assim, Lazar admitiu algo humilhante. Ele não entendia completamente a tecnologia. Grande parte de seu trabalho na S4 envolvia tentar descobrir mecanismos muito além do design humano. Em suas palavras, era como dar uma motocicleta para alguém do século XIX. O dispositivo de gravidade, disse ele, desviava a luz, tornando a nave quase invisível quando ativada. Durante um teste, o disco voador supostamente decolou do chão, inclinou-se e acelerou instantaneamente, sem inércia, sem resistência. Os sistemas de bordo criaram um campo gravitacional que separava a nave da gravidade da Terra. Ainda mais bizarra era a orientação da nave.
Lazar disse que ela voava de barriga para baixo, não de nariz para cima. Os dispositivos de gravidade eram montados na parte inferior da nave e, ao apontá-los para a frente, a nave, essencialmente, caía na direção desejada. Isso desafiava todos os princípios normais de voo. Para os cientistas, isso representava um enigma. Se tal nave existisse, ela reescreveria as regras do movimento. Tornaria os combustíveis fósseis, os motores de combustão e até mesmo os foguetes obsoletos. E se o dispositivo de gravidade fosse escalável, poderia desbloquear a viagem entre as estrelas. Mas a gravidade não é algo que controlamos facilmente. Apesar do trabalho de Einstein sobre a relatividade geral e de décadas de pesquisa sobre ondas gravitacionais, a humanidade nunca criou um campo gravitacional utilizável. As alegações de Lazar eram isoladas, sem fundamento, mas fascinantes. Em entrevistas, Lazar explicava a ciência com serena confiança. Ele desenhou diagramas dos dispositivos, da fonte de energia, das guias. Descreveu como a distorção gravitacional curvava não apenas o espaço, mas também o tempo, desacelerando-o dentro do campo. A nave, afirmou ele, experimentava um relógio diferente do mundo exterior. Céticos o acusaram de usar jargões sofisticados para esconder a falta de evidências. Mas outros viram um vislumbre de verdade. Lazar falava como alguém que havia lutado com tecnologia alienígena, alguém humilhado, até mesmo sobrecarregado pelo que vira. E enquanto alguns rejeitavam sua ciência, outros a tomavam como inspiração. Engenheiros, inventores e cientistas independentes começaram a explorar os limites do movimento. Projetos estudando redução de inércia, blindagem gravitacional e materiais incomuns surgiram em laboratórios e porões. Lazar, para o bem ou para o mal, plantou uma semente. Essa semente continua a crescer silenciosa e persistentemente na mente daqueles que acreditam que estamos apenas arranhando a superfície do que é possível. À medida que a poeira baixava em torno das alegações explosivas de Bob Lazar, o mundo começou a responder, não com um estrondo alto, mas com uma onda lenta e constante. Uma onda que se espalhou por escritórios governamentais, grupos científicos, comunidades conspiratórias e programas de rádio noturnos. A primeira onda veio da mídia. Os veículos de notícias locais inicialmente cobriram Lazar como uma curiosidade, um contador de verdades incomum com uma história maluca. Mas, à medida que a atenção nacional crescia, as críticas também cresciam. A grande imprensa o retratou como um homem confuso ou um buscador de fama. Sua falta de provas não ajudou. Ainda assim, havia lacunas na história. Alguns jornalistas notaram coincidências estranhas. Pessoas ao redor de Lazar se recusando a falar, registros que existiam, mas haviam desaparecido, e autorizações de segurança que Lazar descreveu com surpreendente precisão. Não eram apenas palpites, sugeriam conhecimento interno. Então, veio a resposta da comunidade científica. Cientistas, especialistas em estrelas e engenheiros estavam divididos. Alguns descartaram Lazar completamente, dizendo que o controle da gravidade e a viagem mais rápida que a luz eram impossíveis. Mas um grupo menor tinha uma visão diferente. Não concordância, mas curiosidade. E se? Eles se perguntavam. O sistema de motor, descrito por Lazar, era diferente de tudo o que se conhecia, mas combinava estranhamente com certas ideias teóricas. Buracos de minhoca, curvatura do espaço-tempo, efeitos gravitacionais. Não eram fantasias, eram partes reais da ciência avançada. E Lazar, embora sem diplomas formais, parecia falar a língua deles.
Nas comunidades ufológicas, no entanto, Lazar era um herói. Conferências citavam suas palavras. Desenhos da instalação S4 foram feitos por pesquisadores amadores. Diagramas de dispositivos gravitacionais foram recriados em modelos 3D. A história de Lazar tornou-se a chave para todas as outras histórias de OVNIs. A nave acidentada de Roswell poderia ter sido uma das 9 da S4. Floresta de Rendlesham, possivelmente tecnologia de engenharia reversa em ação. Os avistamentos de Tic Tac, ecos do motor, descrito por Lazar. Seu relato criou uma estrutura que explicou décadas de eventos estranhos. Mesmo dentro do governo dos Hirosetsu, suas alegações não podiam ser totalmente ignoradas. Em audiências privadas, agentes de inteligência foram questionados sobre a história de Lazar. Não houve confirmação, mas também não houve negação clara. No mundo oculto dos programas secretos, o silêncio muitas vezes significa alguma coisa. Em 2017, quase 30 anos após a primeira entrevista de Lazar, o New York Times publicou um relatório chocante. O Pentágono vinha financiando um programa secreto de pesquisa sobre OVNIs, o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, ou AATIP. De repente, Lazar não parecia tão absurdo. Vídeos divulgados pelo Departamento de Defesa mostraram pilotos da Marinha encontrando naves desconhecidas. Naves que se moviam com aceleração instantânea, ignoravam a inércia e não apresentavam motores visíveis. Para muitos, esses avistamentos refletiam o comportamento dos veículos que Lazar havia descrito. O interesse público aumentou. OVNIs, agora chamados de UAPs, fenômenos aéreos não identificados, não eram mais tabu. Instituições sérias começaram a fazer perguntas sérias. E no contexto de todo esse interesse renovado, o nome de Bob Lazar ressurgiu. Podcasts, documentários, tópicos do Reddit e canais do YouTube reacenderam o debate. Lazar foi o contador de verdades original, ou apenas um dos primeiros contadores de histórias que teve sorte com as previsões? As opiniões permaneceram divididas. O documentário de Jeremy Corbell, de 2018, deu a Lazar uma nova plataforma e um novo público. Os espectadores da geração Y e da geração Z, muitos ouvindo sua história pela primeira vez, acharam-na envolvente. A filmagem de Lazar, já não jovem, sentado calmamente à sua mesa, acrescentou um peso inesperado. Ele parecia cansado, desgastado, sincero. E então vieram as confirmações indiretas. Ex-oficiais militares começaram a se manifestar. Pessoas como Luiz Elizondo e Christopher Mellon, que sugeriram que o governo dos Esmeralda de fato possuía materiais de origem desconhecida. Não exatamente a bomba S4, mas próximo o suficiente para manter viva a teoria de Lazar. A relação do público com Lazar mudou com o tempo. Ele passou de excêntrico a figura cult para algo mais complexo, um quebra-cabeça sem solução. Não totalmente refutado, não totalmente comprovado, apenas pairando como um enigma nunca totalmente resolvido. Ele não fazia turnês, não vendia produtos, administrava uma loja de produtos químicos, permanecia praticamente offline. E quando perguntado por que não lucrava, Lazar dizia: "Não me importa se você acredita em mim. Nunca fiz isso para chamar atenção." Para alguns, essa contenção tornava sua história ainda mais crível, porque a verdade, afinal, não precisa ser gritada. Ela só precisa ser dita uma vez, e então ecoa para sempre. À medida que o nome de Bob Lazar desaparecia das manchetes, sua vida não voltava ao normal. Na verdade, nunca teve a chance. A partir do momento em que se pronunciou, tornou-se um homem marcado, não no sentido dramático de ser caçado, mas na forma mais silenciosa e sutil, como vidas são mudadas para sempre.
Lazar abriu uma empresa de suprimentos científicos, a United Nuclear. Era sua tentativa de seguir em frente, de começar um novo capítulo, longe de discos voadores e segredos. A loja vendia produtos químicos, vidraria de laboratório, equipamentos de alta voltagem. Nada empolgante. Mas mesmo isso não era isento de problemas. Órgãos reguladores inspecionavam seus negócios com frequência. Pacotes eram abertos. Pedidos eram atrasados. Alguns se perguntavam se esse era um procedimento normal ou parte de uma campanha silenciosa de interferência. Lazar nunca falava muito sobre isso, mas outros notavam o padrão. Em entrevistas, seu comportamento mudava. O orador ousado de 1989, o homem que expôs o S4 com a voz trêmula e os olhos arregalados, tornou-se mais cauteloso, mais calmo, às vezes cansado. Respondia às perguntas com cuidado, como se avaliasse o custo de cada palavra. Quando perguntado se arrependia de ter se apresentado, Lazar frequentemente hesitava. Então, dizia que não valia a pena. Não porque estivesse mentindo, mas por causa do que isso causou à sua vida. O assédio, o ridículo público, o dano à sua reputação, o fato de alguns amigos simplesmente pararem de ligar. Sua família também sentiu o peso. As perguntas constantes, os carros estranhos em frente à casa, a sensação de que seus telefonemas nem sempre eram privados. Isso não os destruiu, mas também nunca os abandonou. Lazar havia aberto uma porta e ela nunca se fecharia novamente. E, no entanto, apesar de tudo isso, ele nunca voltou atrás em sua história. Nenhuma vez. Ele nunca tentou lucrar com isso com especiais de TV, contratos de livros ou convenções sobre OVNIs. Suas entrevistas continuaram raras e, em sua maioria, relutantes. Quando falava, muitas vezes era a pedido de outros. Em um momento particularmente tranquilo durante uma entrevista, perguntaram a Lazar se ele temia por sua vida. Ele pensou por um longo tempo antes de responder. Não mais, disse ele. No começo, sim. Mas depois de um tempo, você percebe que é apenas uma pequena peça em um quebra-cabeça muito grande. Eles não precisam te eliminar. Eles só precisam te desacreditar. Um pensamento que o fez refletir. Ele descreveu eventos estranhos com o mesmo tom prático que usava ao explicar ciência. Telefones clicando, computadores agindo de forma estranha, helicópteros voando baixo à noite. Coincidências, talvez, ou talvez algo mais. Ele não chutou. Ele simplesmente descreveu. Por décadas, Lazar se recusou a voltar aos holofotes sobre OVNIs. Então, em 2018, Jeremy Corbell o convenceu a aparecer em um documentário. Não foi fácil. Lazar hesitou, mas acabou concordando com uma condição. O filme não exageraria a história. Tinha que ser tranquilo, pessoal, realista. O filme estreou para uma plateia lotada em Los Angeles. A plateia era uma mistura de crentes, céticos, cientistas e teóricos da conspiração. Quando Lazar subiu ao palco para a sessão de perguntas e respostas, estava visivelmente desconfortável. Suas mãos tremiam levemente. Mas ele falou, e a sala ficou em silêncio. Não disse nada de novo, nenhuma revelação recente, apenas a mesma história que contara 3 décadas antes. O mesmo S4, os mesmos discos, a mesma fonte de energia impossível. Mas algo na repetição a tornava poderosa. Ele não estava contribuindo para o mito, apenas se recusando a deixá-lo desaparecer. Com o tempo, Lazar se tornou menos uma figura controversa e mais uma figura constante no folclore moderno sobre OVNIs. Ele não era apenas um homem que afirmava ter visto tecnologia alienígena. Era o homem que nunca mudava sua história. Essa consistência, rara no mundo das alegações incomuns, tornou-se seu discreto distintivo de honra.
Pessoas viajavam de todo o país para visitar sua loja, não em busca de produtos químicos, mas para apertar sua mão, para dizer que acreditavam nele. Alguns choravam, outros simplesmente ficavam boquiabertos. Lazar nunca parecia saber o que fazer com a atenção. Ele acenava educadamente, agradecia e então voltava ao seu trabalho, medindo pós, reabastecendo o estoque, preparando remessas. Uma vida de rotina tranquila. Mas de vez em quando, alguém perguntava: "Você ainda pensa no S4?" E Lazar, sem hesitar, respondia: "Todos os dias." Isso nunca esteve em dúvida. Com o passar dos anos e o passar das décadas, a história de Bob Lazar assumiu o ritmo do mito. Não por ser ficção, mas por se recusar a desaparecer. Como todas as lendas duradouras, ela se manteve viva não pelo ruído, mas pela repetição. As mesmas frases, os mesmos detalhes, a mesma calma assombrosa na voz de Lazar. Não havia necessidade de exagero, nem de mudanças nas alegações. O que ele vira em S4 estava gravado em sua memória como uma cicatriz deixada pelo fogo. Ele não conseguia esquecer, e não queria, porque esquecer seria traí-lo, enterrar algo que nunca deveria ter sido escondido. Estranhamente, o mundo ao seu redor começou a mudar. No início da década de 2020, o estigma em torno dos OVNIs, ou UAPs, continuou a desaparecer. Imagens militares surgiram. Ex-oficiais testemunharam. Até a NASA anunciou seu interesse no fenômeno. O silêncio que antes abafava o assunto estava se rompendo. Lazar observava da lateral do campo. Ele não estava em campanha por validação, mas não pôde deixar de notar quantos aspectos da discussão pública refletiam o que ele havia dito em 1989. Propulsão sem motores visíveis, objetos sem assinatura térmica, naves que desafiavam a ciência conhecida, ecos claros e inegáveis. Um momento em particular se destacou. Um alto funcionário da inteligência, durante uma sessão fechada do Congresso, foi questionado se os Estados Unidos haviam recuperado naves não feitas por mãos humanas. A resposta não foi compartilhada publicamente, mas rumores vazaram. Alguns disseram que a resposta era sim, apenas aquela única palavra, sim. Para aqueles que acompanharam a história de Lazar, pareceu uma confirmação, indireta, mas poderosa. Um fio de verdade, finalmente, se soltando da teia de segredos. Se o governo tinha essas naves, então Lazar havia dito a verdade, ou pelo menos parte dela. A comunidade online em torno de Lazar cresceu. Fóruns do Reddit, servidores do Discord e documentários do YouTube dissecaram cada frase que ele já havia dito. Novos ouvintes ficaram impressionados com a precisão técnica de suas entrevistas. Ele não falava como um impostor. Falava como um homem assombrado por algo extraordinário. E, mais importante, não pedia nada, nem dinheiro, nem poder, nem controle, apenas um lugar para falar. Isso era raro. Alguns tentavam se basear no legado de Lazar. Pesquisadores independentes vasculharam Nevada em busca da entrada para S4. Imagens de satélite foram estudadas, o terreno comparado aos mapas de Lazar, mas nada de concreto foi encontrado. Se S4 algum dia existiu, foi apagada ou enterrada ainda mais fundo. O próprio Lazar nunca tentou retornar. Quando perguntado por quê, ele simplesmente dizia: "Eu não chegaria perto. De novo, não." A instalação era protegida por mais do que cercas. Havia camadas de segredo, de dissuasão, tanto física quanto psicológica. Apesar disso, ele se apegava a pedaços daquele passado, pequenos fragmentos de um quebra-cabeça maior. Ainda se lembrava da disposição dos hangares, do brilho estranho da nave quando ligada, da maneira como o dispositivo de gravidade desviava a luz. Não eram apenas memórias, eram âncoras,
amarras para o impossível. Em sua oficina, em meio a prateleiras de béqueres e bobinas, Lazar ocasionalmente desenhava diagramas para visitantes curiosos. Um esboço rudimentar do disco, a configuração dos 3 dispositivos, o combustível misterioso, sempre o mesmo, imutável. Um testemunho à tinta. Com o tempo, até mesmo alguns céticos se abrandaram. Não todos, é claro, mas alguns começaram a admitir que, se Lazar era um embusteiro, ele era notavelmente consistente. E consistência, especialmente ao longo de décadas, é difícil de falsificar. Não prova a verdade, mas exige atenção. Em uma era de desinformação e ostentação, Bob Lazar se destacou por ser silencioso. Ele não gritou. Ele não exagerou. Ele simplesmente contou a mesma história repetidamente. Uma história que, de alguma forma, ainda tinha peso. Porque, em sua essência, a história de Lazar não é apenas sobre discos voadores ou alienígenas. É sobre segredos, sobre o que os governos podem fazer com o conhecimento além da compreensão, sobre os limites da ciência e a coragem necessária para falar abertamente. Acredite ou não, a história levanta uma pergunta que você não pode ignorar. E se ele estiver dizendo a verdade? E essa pergunta, sussurrada na quietude da noite, ecoa há mais de 30 anos através dos ventos do deserto, através de sinais digitais, através dos pensamentos de cada alma curiosa que olhou para o céu e se perguntou o que realmente está lá fora. À medida que Bob Lazar avançava para os últimos estágios da vida, não desapareceu da vista do público, mas também nunca perseguiu os holofotes. Era como se vivesse no limite entre a lenda e o homem, ainda bem vivo. Ainda administrando sua loja de artigos científicos, ainda carregando uma história estranha demais para ser confortável, mas também, talvez coerente demais para ser ignorada. Morava em uma casa simples com a esposa, cercado por uma paisagem tranquila, os pertences de um homem que nunca esperou ou desejou fama. Lá dentro, entre móveis e bancadas comuns, havia relíquias do passado, fotos, papéis, livros desgastados de física e cadernos com diagramas que poucos reconheceriam. Às vezes, ele os folheava, não como um homem remoendo antigos triunfos, mas como um cientista tentando dar sentido a algo ainda incompreensível. Não havia manchetes agora, nem câmeras de televisão, apenas reflexões silenciosas e o visitante ocasional que perguntava baixinho: "Você ainda acredita?" Lazar sempre dava a mesma resposta. Ele não a expressava como crença. Ele a expressava como memória. "Não se trata de crença", dizia ele. "É sobre o que eu vi. E depois de ter visto, não dá para deixar de ver." O peso dessa lembrança parecia estar presente em sua postura, na maneira como olhava para além do horizonte quando pensava em voz alta. Ao longo dos anos, amigos e colegas, aqueles dispostos a falar, comentaram sobre a consistência do caráter de Bob. Ele nunca se deixou abater pelo peso do ridículo, nunca atacou os críticos, nunca tentou mudar a história para se encaixar em novas narrativas. Simplesmente permaneceu ele mesmo. Há uma coragem silenciosa nisso. Contar uma história que o mundo não está pronto para ouvir e conviver com as consequências sem amargura. Lazar não criou um movimento. Não formou um culto. Não pediu lealdade ou dinheiro. Apenas atenção aos fatos e talvez um pouco de paciência. E ainda assim, os anos trouxeram surtos ocasionais de atenção renovada. Um novo documentário, um relatório secreto, o avistamento de um piloto da Marinha. Cada onda de divulgação parecia empurrar a história de volta à consciência do mundo. A cada vez, Lazar permanecia firme, não animado, apenas resignado. Havia uma tristeza ali também, não autopiedade, mas uma espécie de arrependimento científico.
O que ele vislumbrara em S4 não era apenas alienígena, era elegante, um vislumbre de uma tecnologia que poderia mudar tudo e, no entanto, estava enterrado, guardado em um hangar seco no deserto, escondido das mentes que poderiam entendê-lo. Certa vez, ele disse: se tivéssemos uma compreensão, mesmo que parcial, de como aquele motor funcionava, poderíamos resolver a crise energética da noite para o dia. Não era exagero, era apenas matemática. O controle da gravidade, se fosse real, transformaria a física, revolucionaria a engenharia e mudaria nossa compreensão do universo. Mas permanecia trancado. Lazar não se debruçava sobre teorias da conspiração. Ele não especulava sobre quem eles eram ou quais poderiam ser suas motivações. Ele se mantinha firme, focado no que podia provar, ou, pelo menos, descrever com precisão. E nessa disciplina havia uma espécie de honestidade. Ele não sabia tudo, mas o que sabia, ele compartilhava. Em momentos de privacidade, ele ainda mexia, construía pequenos experimentos, brincava com campos magnéticos e motores iônicos. Afinal, ele ainda era um cientista. Ainda era aquele garoto que construía motores a jato em bicicletas. O fascínio nunca o abandonara, só se aprofundara. Raramente viajava para longe. A maior parte dos seus dias era passada a poucos quilômetros de sua casa ou loja. A fama que outrora o cercara, como uma nuvem de tempestade, havia desaparecido há muito tempo. Agora, ele era uma presença silenciosa. Um homem deslocado em um mundo que ainda tentava responder às perguntas que ele levantava. Os visitantes, quando vinham, frequentemente se surpreendiam com sua simplicidade. Nenhum santuário dedicado a OVNIs, nenhum pôster de alienígenas, apenas um homem de fala mansa, olhos penetrantes, um humor seco e uma curiosidade inabalável. Um homem que sabia que dizer a verdade nem sempre traz paz. Mas havia momentos, breves e raros, em que Lazar parecia satisfeito. Quando ficava do lado de fora à noite, olhava para as estrelas e não dizia nada. Sem explicações, sem teorias, apenas silêncio. Como se naquele silêncio estivesse o mais próximo possível da compreensão. Nos anos tranquilos, Bob Lazar tornou-se um símbolo, não do tipo barulhento, não do tipo estampado em outdoors ou transformado em memes, mas do tipo que permanece, inalterado, duradouro. O tipo para o qual as pessoas apontam quando se perguntam se é possível se apegar à verdade, mesmo quando o mundo não quer ouvi-la. Para a comunidade ufológica, Lazar era um guia. Não necessariamente a resposta, mas a pergunta. Um ponto fixo que os lembrava da estranheza que se escondia à vista de todos. Porque se ao menos uma parte de sua história fosse verdadeira, significaria que a humanidade já havia cruzado o caminho com o impossível e então lhe dado as costas. Ele deu poucas entrevistas naqueles últimos anos. Quando o fazia, sua voz era mais lenta, mais comedida. Seu cabelo havia rareado e suas feições envelhecidas, mas os olhos permaneciam aguçados. Os mesmos olhos que outrora fitavam a barriga de uma máquina que desafiava a gravidade no deserto de Nevada. O tempo não conseguiu apagar aquele olhar. Certa noite, durante uma rara conversa com um jornalista, Lazar ouviu uma última pergunta. Se você pudesse voltar e fazer tudo de novo, ainda falaria? Ele fez uma pausa longa e pensativa. Então, assentiu. Sim, disse ele, porque não importa o que tenha acontecido comigo, a história é maior do que eu. Essa frase permaneceu. Maior do que eu. Explicava tudo. O risco, o ridículo, os anos de suspeita. Porque quando algo tão extraordinário acontece, quando você toca o desconhecido, você não pode simplesmente ir embora. Ele vive em você e, eventualmente,
pede para ser compartilhado. Perto do fim da vida, Lazar raramente falava do S4, a menos que fosse instigado. Não era mais por medo, era reverência, como alguém guardando um texto precioso. Havia um peso nisso, sim, mas também uma beleza estranha, uma espécie de admiração que ele nunca perdeu completamente. Ele costumava dizer que a parte mais difícil não era a descrença. Era saber que o que vira poderia ajudar as pessoas, mudar o mundo, e saber que talvez isso nunca fosse permitido. Essa dor permaneceu com ele. Dava à sua voz uma suavidade, uma tristeza silenciosa que nunca desaparecia completamente. Em sua última aparição pública, em um pequeno simpósio de ciência e consciência, Lazar ficou no fundo da sala. Ele não era um palestrante naquele dia, apenas um convidado. Mas as pessoas notaram. Elas se reuniram lenta e respeitosamente. Sem selfies, sem flashes. Apenas perguntas em voz baixa e acenos de gratidão. Quando um participante perguntou qual mensagem ele gostaria de deixar, Lazar não hesitou. "Não pare de fazer perguntas", disse ele. "E não presuma que a verdade é o que lhe dizem. Às vezes, ela está escondida no silêncio." Silêncio. Foi isso que definiu Bob Lazar no final. Não porque ele não falou, mas porque deixou espaço para o mistério, espaço para que outros se questionassem, examinassem, buscassem. Em um mundo movido pelo ruído, ele escolheu a quietude, e ao fazer isso, tornou-se inesquecível. Mas as perguntas permaneceram, e no final, talvez fosse isso o que mais importava. Não as respostas, não as provas, mas as perguntas. A ideia de que o universo é mais amplo, mais estranho e mais belo do que ousamos admitir. Bob Lazar não era um profeta, ele não era um mártir. Ele era apenas um homem que viu algo que não conseguia explicar. E em vez de fugir, ele contou ao mundo. Isso é raro, isso é corajoso. E isso, acredite você na história dele ou não, vale a pena lembrar. Porque quando você ficar acordado à noite, olhando para o teto ou para as estrelas, quando se perguntar se estamos sozinhos, se o céu está escondendo algo, se há máquinas acima de nós, se movendo por dimensões que mal compreendemos, você pensará em Bob Lazar. E em algum lugar na quietude entre o pensamento e o sonho, você poderá ouvir um sussurro que diz: amplificadores de gravidade, elemento 115, modelo esportivo, S4. E talvez, só talvez, esse sussurro fique com você, assim como ficou com ele. A história de Bob Lazar nunca terminou de fato. Simplesmente desapareceu suavemente na mente coletiva daqueles que a ouviram, como um sonho meio esquecido que perdura na quietude da manhã. Quer você tenha acreditado em cada palavra, ou simplesmente a tenha visto como um reflexo de nossa saudade das estrelas, suas palavras abriram um espaço na conversa sobre quem somos e o que pode estar nos observando. Anos se passaram. Governos mudaram. Documentos secretos foram vazados. Pilotos de caça relataram encontros com coisas que não conseguiam explicar. E cada vez que o ciclo de notícias voltava à questão da vida extraterrestre, o nome de Lazar ressurgia, não gritado, mas sussurrado, como se dissesse: ele nos contou há muito tempo. Seu legado tornou-se algo mais do que evidência ou teoria. Tornou-se folclore, não no sentido de ficção, mas no sentido de persistência. Uma história passada silenciosamente de um buscador da verdade para outro. Compartilhada em dormitórios, em viagens noturnas, em fóruns enterrados nas profundezas da internet. Você já ouviu falar de Bob Lazar? E as gerações mais jovens, aquelas nascidas muito depois de ele ter se pronunciado, ficaram fascinadas, não porque ele tivesse as respostas, mas porque ele fez as perguntas certas. O que é realmente a gravidade?
Por que os governos escondem o que encontram? E se algo que não é desta terra fosse recuperado, o que isso significaria para tudo o que conhecemos? É isso que importa na história de Lazar. Não se trata de discos voadores ou ciência. Trata-se de perspectiva, de quão frágil pode ser nossa compreensão da realidade, de quão rapidamente a linha entre o comum e o impossível pode ser cruzada com um estranho convite para uma instalação no deserto. Muitos que se depararam com a história de Bob Lazar não saíram convencidos, mas saíram transformados. De repente, o mundo pareceu maior, mais complexo, e aquela réstia de dúvida, e se ele estivesse certo, nunca os deixou completamente. Essa é a marca de uma história com poder de permanência. No fim das contas, talvez Bob Lazar não fosse apenas um cientista, um contador de verdades ou um mito. Talvez ele fosse um espelho, um reflexo do nosso desejo mais profundo de conhecer o desconhecido, de abrir a cortina e vislumbrar o que está além. E mesmo que a vista seja breve e a imagem pouco nítida, ela ainda nos diz algo vital, que ainda não terminamos de explorar. Tarde da noite, se você se sentar em silêncio e relembrar sua história, sobre modelos esportivos e amplificadores de gravidade, sobre um elemento além da tabela periódica, sobre um hangar escavado na terra de Nevada, você pode não encontrar as respostas, mas pode sentir algo mais: curiosidade, admiração, um senso de escala. Talvez o papel de Lazar nunca tenha sido provar. Talvez tenha sido provocar, despertar uma pergunta que não pode ser silenciada apenas pelo ceticismo. Uma pergunta que o mantém olhando para cima, mesmo quando não há nada visível no céu. Dessa forma, seu legado permanece no ar, suspenso no mesmo espaço de onde sua história emergiu, acima das montanhas, além das luzes, entre o conhecido e o desconhecido. E espera pacientemente que o alcancemos. O deserto está silencioso agora. O vento ainda sopra pelo Lago Groom. A instalação, se é que alguma vez existiu, permanece lacrada atrás de cercas e areia. Mas em algum lugar lá fora, além da poeira e das estrelas, algo ainda pode pairar, silencioso, esperando. E talvez, apenas talvez, se lembre do homem que tentou falar por ele. Então, enquanto você adormece esta noite, deixe o mistério se instalar ao seu redor. Deixe o silêncio falar. E deixe a história de Bob Lazar ser um murmúrio suave na escuridão. Um lembrete de que algumas verdades se escondem não no que sabemos, mas no que ousamos imaginar. O deserto está quieto agora. O vento ainda sopra sobre o Lago Groom. A instalação, se é que alguma vez existiu, permanece selada, atrás de cercas e areia. Mas em algum lugar lá fora, além da poeira e das estrelas, algo ainda pode pairar, silencioso, esperando. E talvez, apenas talvez, se lembre do homem que tentou falar por ele. Então, enquanto você adormece esta noite, deixe o mistério se instalar ao seu redor. Deixe o silêncio falar. E deixe a história de Bob Lazar ser um murmúrio suave na escuridão. Um lembrete de que algumas verdades se escondem não no que sabemos, mas no que ousamos imaginar. Boa noite. E, no entanto, a história não termina aí. Não pode. A história de Bob Lazar não é do tipo que se esvai na noite como uma brisa passageira. É do tipo que gruda, como areia nos sapatos, depois de uma longa caminhada pelo deserto. É do tipo que faz você parar, anos depois, quando vê uma luz estranha no céu ou ouve um zumbido fraco à distância. Suas palavras, ditas com tanta calma naquela entrevista de 1989, entrelaçaram-se no tecido da nossa curiosidade coletiva, um fio que se aperta mais a cada novo avistamento, a cada documento vazado, a cada rumor sussurrado de algo além do nosso mundo.
O silêncio do deserto pode guardar segredos, mas também guarda perguntas. Perguntas que Lazar ousou fazer, e ao fazê-lo, nos convidou a todos a questioná-las. O que há em sua história que se recusa a desaparecer? Talvez seja a simplicidade dela. Não simples no sentido de pequena, mas no sentido de ser clara, sem adornos, quase teimosa em sua consistência. Bob Lazar não inventou uma história de grandes aventuras ou batalhas cósmicas. Ele falou de hangares, máquinas e um metal estranho que parecia frio, mas vivo. Ele descreveu um trabalho técnico, tedioso, envolto em segredo, e o peso do que viu. Ele não alegou ter todas as respostas. Ele não fingiu conhecer todo o escopo do S-4 ou dos seres que poderiam ter construído aquelas naves. Ele apenas compartilhou o que viu, o que tocou, o que tentou entender. E essa contenção, essa recusa em embelezar, é o que torna sua história tão difícil de ignorar. Em um mundo onde a atenção é frequentemente conquistada com exagero, Lazar escolheu ficar em silêncio, deixar a verdade, se é que era verdade, falar por si. Os anos só aprofundaram o mistério. À medida que o mundo avançava para a década de 2020, a conversa em torno dos OVNIs, ou UAPs, como são chamados agora, passou das margens para o mainstream. Governos, antes silenciosos ou indiferentes, começaram a admitir que não tinham todas as respostas. Pilotos militares falaram de objetos que se moviam de maneiras que nenhuma tecnologia humana poderia explicar. Cientistas, antes rápidos em zombar, começaram a ouvir. E apesar de tudo, o nome de Lazar continuou emergindo, não como um líder, não como um herói, mas como uma voz silenciosa do passado. Um homem que já havia dito o que outros estavam apenas começando a considerar. Sua história, antes ridicularizada como fantasia, começou a soar como um aviso, uma placa apontando para uma verdade que não estávamos prontos para encarar. Considere os detalhes que ele compartilhou. O modelo esportivo, elegante e sem emendas, movendo-se sem som ou esforço, os dispositivos de gravidade, curvando o espaço e o tempo, o elemento 115, uma substância desconhecida pela ciência em 1989, mas criada mais tarde, mesmo que por um breve momento. Não eram divagações de um sonhador, eram as observações de um homem treinado para pensar como um cientista, para medir, analisar, questionar. E, no entanto, o mundo exigia provas. Provas que Lazar não podia fornecer, não porque estivesse mentindo, mas porque a verdade estava enterrada atrás de camadas de segredo. Os registros perdidos, o passado apagado, as ameaças que o perseguiam, não eram apenas obstáculos, eram parte da própria história. Eram evidências, à sua maneira, de que algo estava sendo escondido. E se esse algo fosse real? E se, na vastidão árida do deserto de Nevada, sob os olhos atentos de guardas armados e câmeras escondidas, a humanidade tivesse de fato se deparado com o impossível? A ideia é estonteante. Não se trata apenas de alienígenas ou discos voadores. Trata-se do que isso significa para nós, para o nosso lugar no universo. Se a história de Lazar for verdadeira, mesmo que em parte, ela sugere que não estamos sozinhos, que fomos visitados, que guardamos peças de um quebra-cabeça tão vasto que poderia reescrever tudo o que sabemos. E, no entanto, o segredo que a cerca, o esforço para mantê-la oculta, fala de algo mais profundo, um medo, talvez, do que esse conhecimento poderia fazer conosco. Nos uniria? Nos dividiria? Nos levaria a alcançar as estrelas? Ou nos faria recuar com medo do que já está aqui? O próprio Lazar nunca pareceu interessado nessas questões maiores. Ele não era um filósofo, nem um pregador. Era um inventor, um homem que amava máquinas, que queria entender como as coisas funcionavam.
Foi isso que o atraiu para o S4, disse ele. Não uma busca pela verdade cósmica, mas uma chance de estudar algo extraordinário. E quando ele se manifestou, não foi para começar uma revolução. Foi para sobreviver. Ele acreditava, disse ele, que, ao se tornar público, estava se protegendo, tornando-se visível demais para ser silenciado. Mas ao fazer isso, deu ao mundo um presente, um vislumbre de um mundo que a maioria de nós jamais verá. Uma história que nos desafia a pensar além do comum. Os anos foram gentis com algumas de suas alegações. O scanner de mão que ele descreveu, antes considerado ficção científica, foi posteriormente confirmado como existente em instalações militares. O elemento 115, antes um mistério, tornou-se realidade, mesmo que sua existência fugaz não correspondesse à forma estável que Lazar alegou ter visto. Os avistamentos de OVNIs, relatados por pilotos da Marinha, com suas manobras impossíveis e ausência de motores visíveis, ecoam os movimentos do modelo esportivo que ele descreveu. Não são provas, não da maneira que os céticos exigem, mas são fios, tênues e frágeis, que ligam sua história a algo real. E então, há o silêncio, a ausência de negação direta por parte daqueles que poderiam saber. No mundo dos segredos, o silêncio é seu próprio tipo de resposta. Mas a história é mais do que fatos ou evidências. É sobre o que ela faz conosco, com o nosso senso de possibilidade. Quando você ouve Lazar falar, quando ouve sua voz calma e comedida descrevendo uma nave que distorce a gravidade, você não pode deixar de sentir uma faísca de admiração. É a mesma faísca que levou os humanos a construir telescópios, a enviar sondas a Marte, a sonhar com estrelas distantes. É a faísca que diz: há mais lá fora. A história de Lazar, seja ela verdadeira ou não, nos lembra disso. Ela nos lembra que o universo é vasto, que nosso conhecimento é limitado e que, às vezes, as descobertas mais importantes vêm daqueles dispostos a fazer perguntas que ninguém mais ousa fazer. Em sua loja silenciosa, cercado por béqueres e fios, Lazar ainda carrega aquela centelha. Ele está mais velho agora, com o cabelo mais ralo, o rosto marcado pelo peso dos anos e do escrutínio. Mas seus olhos, aqueles olhos aguçados e curiosos, não mudaram. São os olhos de um homem que viu algo que não consegue esquecer, algo que o mudou para sempre. Os visitantes de sua loja, aqueles que vêm em busca de respostas, muitas vezes saem com algo diferente. Uma sensação de possibilidade, um lembrete de que o mundo é maior do que imaginamos. Eles nem sempre saem acreditando, mas saem imaginando. E esse, talvez, seja o verdadeiro legado de Lazar. Ele nunca pediu para ser um herói. Ele nunca quis ser um mito. Ele só queria contar o que via, compartilhar um pedaço do impossível. E ao fazer isso, tornou-se um espelho, refletindo nossas esperanças e medos em relação ao desconhecido. Sua história nos convida a olhar para cima, a questionar, a imaginar. Nos convida a considerar que talvez, apenas talvez, a verdade esteja lá fora, esperando no silêncio do deserto, no zumbido de uma nave que ainda não conseguimos entender. Nos convida a continuar buscando, não por respostas, mas pela coragem de continuar perguntando. Com o passar dos anos, o mundo continuará mudando. Novas descobertas surgirão, novos segredos serão revelados e novas vozes se erguerão para contar suas histórias. Mas a voz de Bob Lazar permanecerá, um eco silencioso na vastidão da nossa curiosidade. Sua história é um lembrete de que a verdade nem sempre é gritante, nem sempre traz provas ou aplausos. Às vezes, ela surge na forma de um homem em uma pequena loja, esboçando diagramas de uma arte que nunca mais verá,
falando suavemente sobre um mistério que se recusa a desaparecer. Então, esta noite, enquanto estiver deitado na cama, deixe as estrelas do lado de fora da sua janela te atraírem. Pense no modelo esportivo, nos dispositivos de gravidade zumbindo no escuro, no elemento 115, brilhando com uma energia impossível. Pense em um hangar esculpido em uma montanha, em um homem que viu algo extraordinário e ousou falar. E então, pergunte a si mesmo: e se? E se o universo for mais estranho do que nos disseram? E se as respostas estiverem mais perto do que imaginamos, escondidas não nas estrelas, mas no silêncio do nosso próprio mundo? A história de Bob Lazar não é um fim, é um começo. Um chamado para olhar para cima, para se maravilhar, para questionar. É um sussurro na noite que diz que o impossível pode ser real, que o desconhecido está à espreita, que a verdade está lá fora, pairando um pouco além do nosso alcance. E enquanto continuarmos ouvindo, enquanto continuarmos perguntando, esse sussurro jamais desaparecerá. Boa noite.